uma prima minha. Ela gostava de estudar a Bíblia, mas ela tinha uma mania. Ela gostava de estudar a Bíblia assim, ela fechava os olhos e aonde ela abria a Bíblia e colocava o dedo, então era a mensagem que Deus tinha para ela. Você conhece gente que faz isso? Que diz assim: Senhor, qual é a tua mensagem para mim nesse dia? Então ela abre a Bíblia e aonde ela coloca o dedo é a mensagem de Deus para ela. E eu lembro que um dia eu estava perto dela. Eu não sei se a sua Bíblia é assim, a minha Bíblia não é assim, mas eu lembro que ela orou: Senhor, diz para mim qual é a mensagem tua para mim nesse dia. E quando ela abriu a Bíblia, ela abriu na divisão do Antigo e do Novo Testamento, e na Bíblia dela as 2 páginas eram em branco. Então eu lembro que ela disse assim: eu acho que Deus não tem nada para me dizer hoje, porque as páginas eram em branco, então ela achava que Deus não tinha nada para dizer para ela. Eu já vi uma outra história, eu acredito que não seja verdade, de alguém que foi abrir a Bíblia, e quando abriu a Bíblia e foi pegar o texto e colocou o dedo, o texto dizia assim: e Judas foi se enforcar. Pai, dá uma boa palavra, porque Judas foi se enforcar não é uma boa palavra. A gente quer uma boa palavra. E então, pela segunda vez, então abriu a Bíblia: Senhor, me dá uma boa palavra. E quando abriu a Bíblia, então colocou o dedo novamente, e o texto dizia assim: e vai tu e faze o mesmo. Senhor, o Judas foi se enforcar, você está me pedindo para fazer a mesma coisa? Essa não é uma boa palavra, e eu te peço pela última vez, me dá uma boa palavra. E então, quando abriu a Bíblia pela terceira vez, o texto dizia o seguinte: e o que tens de fazer, faze-o depressa. Enfim, essa não é a maneira da gente estudar a Bíblia. Existem pelo menos 2 maneiras de se estudar a Bíblia. A primeira maneira é a maneira temática, é quando você pega um texto aqui, um texto ali, outro texto ali, para fundamentar aquilo que você quer estudar. A segunda maneira que você estuda a Bíblia é a maneira expositiva, é quando você pega uma seção da Bíblia e em cima dessa seção você tira o que Deus tem a dizer para você. E nessa noite eu gostaria de estudar de uma maneira temática a palavra de Deus com você. Eu gostaria de pegar um texto aqui, outro texto ali, para falar sobre esse assunto da revelação de Deus. Eu fico pensando um momento na eternidade onde não havia anjo e não havia ser humano. Você já parou para pensar nisso? Num momento onde não havia anjos e só havia Deus, se Deus é eterno, houve esse momento, sim ou não? Houve ou não houve? Houve. Se Deus é eterno e os anjos são criaturas, houve um momento onde não havia nenhum deles e só havia, na linguagem humana, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E então, na onisciência de Deus e no seu amor infindável, Ele decidiu criar. E Ele decidiu criar, e eu acredito que primeiro veio os anjos. Mas quando Deus cria, há uma impossibilidade para Deus. E a impossibilidade que Deus tem é que Ele não pode criar alguém igual a Ele. Porque só o simples fato dEle criar já reduz a ser menor, uma criatura. Então o primeiro fato é de que ninguém pode ser igual a Deus. Guarde isso. Ninguém pode ser igual a Deus. O fato que quando Deus vai criar os anjos, Ele tem uma escolha a fazer, uma escolha que você sabe: ou Deus dá liberdade, ou Deus não dá liberdade. Se Ele dá liberdade, Ele então cria a possibilidade do mal. Você entendeu o que eu disse? Deus não criou o mal, mas ao criar anjos com livre escolha, Deus cria também a possibilidade do mal. Porque se está livre, é porque tem que ter pelo menos o quê? Se tem liberdade, é porque tem que ter pelo menos o quê? 2 caminhos, correto? Se não houvesse 2 caminhos, não haveria liberdade, era um caminho só. Ou seja, as pessoas seriam ou fariam as coisas automáticas, porque elas não teriam outro caminho para seguir. O fato foi que Deus deu liberdade. Por que Deus dá liberdade? Porque Deus é amor, e todo aquele que ama dá liberdade de escolha. Todo aquele que realmente demonstra amor dá liberdade para que haja decisão. Só que essa decisão, queridos, implica na possibilidade do mal. Ou seja, Deus não criou o mal, mas Ele criou essa possibilidade por amor a nós. Por amor a nós Ele criou. Algumas pessoas às vezes dizem assim para mim: pastor, aonde é que está Deus quando um avião cai e tanta gente morre? Você já fez essa pergunta?
Algumas outras pessoas perguntam assim: pastor, onde é que está Deus quando um homem abusa de uma criança? Você não sente repugnância disso? Eu sinto. Quando o avião cai, onde é que está Deus? Eu fico pensando de que todas as tragédias que há no mundo é também uma manifestação de que Deus é amor. Nossa, isso é chocante. Isso é chocante. Que as tragédias é também uma manifestação de que Deus é amor? Como assim? Se as tragédias existem, é porque nós temos a possibilidade da escolha. Se as tragédias jamais existissem, ou se Deus interferisse em todas as coisas, nós não teríamos o poder da escolha. E o poder da escolha para Deus é tão sério, que mesmo assim Ele é capaz de sofrer e permitir, unicamente, para não violar a lei da liberdade. Entendeu o que eu quis dizer? Que as tragédias é a maior manifestação do amor de Deus, porque as tragédias é de fato a resposta diante das decisões humanas, diante daquilo que os humanos trabalham e fazem, onde Deus não pode interferir em tudo, e por amor a você e a mim, pela liberdade, Deus então permite. E Ele sofre com isso. Agora pensa assim, Deus havia criado os anjos. E se você ler o livro de Salmos, diz que havia cânticos e louvor no céu. E se você ler o livro Patriarcas e Profetas, por exemplo, você vai ver que a Bíblia diz que havia harmonia no céu. Deus havia criado anjos. E eu não vou ler todos os textos, mas se você pegar, por exemplo, Isaías capítulo 6, versículo 1, lá diz que os anjos estão diante dos tronos. E esses anjos que estão diante do trono de Deus têm 6 asas, são serafins. Com 2 voam, com 2 cobrem o rosto e com 2 glorificam a Deus. Interessante. Na Bíblia você vê designação de anjos em suas funções. Então você vê querubim, você vê serafim, você vê um arcanjo, que é Miguel. E é interessante porque na nossa cabeça, anjo tem o seu tipo, mas na Bíblia não existe tipos de anjos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é só uma introdução. Na Bíblia não existe tipos de anjos. O que existe na Bíblia são designações de funções. Então, cada anjo tem uma função. E pela sua função, ele tem um nome diferente. Por exemplo, eu e você temos a mesma natureza, sim ou não? Mas em termos de trabalho, ou em termos profissional, cada um tem a sua função. Então, vocês me chamam de pastor. E eu chamo você de uma outra atividade que você tenha por aquilo que eu faço. Eu sou designado assim. Assim também no céu, os anjos cobridores tinham uma designação, os anjos que trabalhavam com outra função tinham uma designação, e é assim na Bíblia. Na Bíblia, o anjo não tem 2 naturezas. A natureza angelical é uma só. Ou seja, na Bíblia você tem várias designações de anjos, mas todos eles com uma natureza, a natureza angelical. O fato é que, se você ler o livro Patriarcas e Profetas, a Bíblia, lá, o livro vai dizer que havia harmonia no céu, e a Bíblia também diz isso. E ali havia várias figuras, e uma delas, você sabe, bem descrita, é a figura de Lúcifer. Era o anjo cobridor do trono de Deus, o anjo que estava diante de Deus. E lá no livro Patriarcas e Profetas diz que ele era um dos regentes do coro celeste, ele regia, ele coordenava o coro celeste. Não é à toa que ele entende tanto de música e sabe balançar o nosso esqueleto. E como sabe? Eu me recordo, por exemplo, quando eu era garoto, um colega disse assim, lá na Bahia, onde nós moramos um tempo, um colega disse assim: rapaz, eu tenho muita vontade de ver o trio elétrico. Quem aqui já viu um trio elétrico? Já viu, não que foi lá curtir somente, que já viu. Aquele negócio, gente, quando começa o batuque, não é uma coisa assim, é uma coisa que envolve. E eu falei assim: Moisés, não vai ver, é perigoso ver esse negócio, isso aí atrai, isso é perigoso, você vai acabar se envolvendo nisso. Ele falou: não, eu só quero olhar. E eu lembro que ele foi olhar, ficou assim um pouco distante, e eu fiquei bem de longe com o binóculo vendo a desgraça do irmão, sabendo que aquilo não ia dar certo. E eu lembro que eu peguei o binóculo e o trio começou. Você sabe, quando o trio começa, ele não começa da melhor música para terminar com a pior. Vai começando, e o trio começou. Bem daquele toque, subwoofer assim, bem forte. E ele estava desse jeito. Na hora que o trio começou a tocar, aí ele já soltou o braço. Eu falei: já começou a derrota. Já soltou o braço.
E aí daqui a pouco, gente, ele estava ali e aí começou assim. E aí estava assim, depois assim, ó. Irmãos, não deu meia hora e ele estava lá, assim, ó, no meio do povão. E eu falei, o que aconteceu? Poder da música. Poder da música. Eu lembro que quando eu estava no 3º ano da faculdade de teologia, eu estava fazendo evangelismo no Mato Grosso do Sul, um calor como esse e pior. Todo dia a gente dava estudos bíblicos, andava de bicicleta para atender melhor o povo ali naquela comunidade. Irmãos, era todo dia, o dia inteiro dando estudos bíblicos, só que naquele período era a época de política. Você sabe como é que é a época de política, né? Aqueles carros de som passando o tempo todo com música de político. Fulano vai perder, fulano vai ganhar, fulano já chegou. É todo mundo para detonar. Aquela música intensa o dia inteiro na sua cabeça. Mas ao mesmo tempo eu estava o dia inteiro dando estudo bíblico. E eu lembro que eu passei o dia inteiro dando estudo bíblico, cheguei à noite, fui tomar banho, e de repente eu lá no chuveiro, e de repente, sem querer, eu comecei, fulano vai perder, fulano. E eu falei, Deus, por que eu estou cantando essa música? Ou você nunca se pegou cantando uma coisa que você não sabe o porquê? Ou você nunca se pegou cantando uma coisa, mas por que eu estou falando essas coisas? E um dia eu estava com um colega do lado e ele estava com um barulho estranho. Ele estava fazendo assim, tchá, 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 tchá. Eu falei, esse camarada, ele deve ter algum problema. E depois eu fui descobrir que essa era uma parte, um trecho da comemoração que o Neymar fazia de uma música, e acho que de tanto ouvir aquele negócio, ele estava fazendo. Esse é o poder da música. A música tem um poder de penetrar o inconsciente. Você pode imaginar, o inimigo, ele era o regente do coro celeste, ele sabe onde a gente pode ser pego. Por isso que a gente tem que cuidar dessas coisas. A gente tem que cuidar muito. Cuidar com aquilo que a gente ouve. O céu estava em harmonia. Tudo estava em paz. Deus, na sua infinita bondade, tem uma coisa de Deus, irmãos, que é maravilhosa, é de Deus. Deus sabe que nós jamais poderemos. Ele sabe que nós jamais poderemos conhecê-lo. Então, Deus faz 3 coisas. Quando Jesus veio a esse mundo, ele fez 3 coisas. E as 3 coisas que ele fez, não foi a primeira só salvar. Deus também veio se revelar a nós, e Deus também veio vindicar o seu nome. Ou seja, Jesus Cristo veio para a terra com uma tríplice função. A primeira função, salvar a mim e a você, que estávamos perdidos no pecado. A segunda função de Deus, ele veio se revelar para nós, porque nós jamais poderíamos entendê-lo se ele não tomasse a iniciativa de se fazer revelado. E em terceiro lugar, Deus veio vindicar o seu nome, porque em algum momento da história o seu nome foi colocado em xeque. É interessante como Deus se revela a nós. Na Escritura, a suprema revelação de Deus, ela é pungente, e ao mesmo tempo, essa revelação, ela entra dentro de um contraste da nossa vida, completamente no contraponto daquilo que a gente esperava. É tanto que Filipe diz o seguinte: Senhor, olha, nós já te conhecemos, é tudo muito maravilhoso, mas nós só temos um pedido. E o nosso pedido a ti é: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E então Jesus diz assim: mas Filipe, há tanto tempo eu estou com você, e você diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus é a suprema revelação de Deus. Você pode imaginar que Jesus veio a nós, seres humanos, e se revelou a nós, porque sabia da nossa incapacidade de entendê-lo, de conhecê-lo? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que em algum momento da eternidade, Deus também não se revelou aos anjos na figura de um anjo? Já parou para pensar nisso? Se Deus se revelou a nós, seres humanos, que somos limitados, e Ele veio aqui, se tornou humano como a gente, para que nós pudéssemos ter um retrato de Deus, para saber um pouco de Deus. A minha pergunta a você é: será que Deus em algum momento da eternidade também não se revelou aos anjos, para que os anjos pudessem conhecê-lo? Afinal, os anjos são criaturas, eles também são limitados, de certa forma. Eles são limitados, eles não são oniscientes, eles não têm todo o poder, de certa forma eles também não podem prescrutar tudo a respeito de Deus, porque eles são criaturas. Será que em algum momento da eternidade Deus não se fez anjo, se encarnou como anjo, para que os anjos pudessem conhecer quem era Deus? O que me dizem vocês?
A Bíblia diz que sim. E esse anjo tem um nome na Bíblia. Alguém sabe? Qual é o nome desse anjo? Alguém sabe? Já falaram aqui. O arcanjo Miguel. A palavra Miguel, irmãos, ela tem um significado interessante. O significado da palavra Miguel é como se fosse um significado na forma de um repto. Como é que é na forma de um repto? A palavra Miguel significa assim: quem é como Deus? Na linguagem hebraica, assim, quem é como Deus? Não há ninguém como Deus. Deus é único. Lembra que eu disse a você que há uma impossibilidade, que ninguém pode ser igual a Deus? Deus é único. Ninguém pode ser igual a Ele. Miguel é um desafio para dizer para todo o universo que ninguém pode ser igual a Deus. É interessante que a palavra Miguel só aparece na Bíblia 5 vezes. 3 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. E o interessante é que todas as vezes que Miguel aparece, ele está num contexto, sabe de quê? De luta, de guerra. Esse é o contexto de Miguel. E é interessante porque tanto o livro Patriarcas e Profetas, quanto também o livro de Daniel, no capítulo 12, a gente vai ler esse texto, diz que Daniel é um dos primeiros príncipes. Daniel é como aquele que está diante do trono de Deus. Mas espera aí, Miguel é Deus. Houve certamente um momento na eternidade em que se pensou o seguinte: se o universo cair, se os seres criados caírem, quem de nós três irá? Quem de nós três vai assumir a figura do revelador, do salvador, do vindicador? Quem é esse? A segunda pessoa da Trindade tomou essa iniciativa. Que para nós seres humanos tem o nome de quê? Para nós seres humanos tem que nome? Jesus Cristo. Mas para os anjos tem que nome? Miguel. Eu vou se revelar, eu vou salvar os seres humanos, eu vou vindicar o nome. E é interessante porque no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 1, pode abrir aí, ele é um dos primeiros príncipes. Lá no livro Patriarcas e Profetas diz que ele estava diante do trono de Deus. Mas se você prestar atenção, na Bíblia diz que não era somente ele que estava diante do trono de Deus. Agora abre Ezequiel capítulo 28, vamos começar a abrir a Bíblia. Ezequiel no capítulo 28, diz que há alguém que também está diante do trono de Deus. Abra sua Bíblia. Eu gosto demais desse barulhinho na igreja. Consegue ouvir? Sabe que barulhinho é esse? Eu costumo dizer que esse é o barulhinho do farfalhar da palavra de Deus. Esse barulhinho é muito bom. A gente precisa ouvir mais esse barulhinho aqui na igreja, viu, irmãos? Na nossa casa também. Ezequiel no capítulo 28, versículo 14 em diante. A Bíblia diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração, e por causa da tua formosura corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, e diante dos reis te pus, para que te contemplem. De quem que a Bíblia está falando aqui? De quem que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando de um anjo que foi lançado. A Bíblia está falando de um anjo que entrou em rebelião no céu e ele foi lançado fora. E quem é esse anjo? Na linguagem de caído, Satanás. Na linguagem ainda celeste, Lúcifer. Ele foi lançado. E é interessante porque a Bíblia diz que esse é o anjo da guarda ungido. Ou seja, esse era o anjo que estava diante do trono de Deus. Se você olhar Daniel capítulo 12, versículo 1, também ali diz que Miguel é um dos primeiros príncipes. Espera aí. É possível então que em algum momento da eternidade, Miguel estivesse do lado de Lúcifer diante do trono de Deus? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar de que em algum momento da eternidade, Miguel estivesse diante do trono de Deus e Lúcifer do outro? No livro Primeiros Escritos diz que houve uma reunião no céu. E nessa reunião no céu, seria criado um novo planetinha.
Que planeta era esse? Qual era o planeta que seria criado? O planeta Terra. Os seres criadores foram chamados para um conselho. Quem foi? Na linguagem humana, Deus o Pai, o Espírito Santo e Miguel. Miguel é a segunda pessoa da Trindade. Ele foi. Opa, peraí. Por que Miguel vai e eu não vou? Peraí, esse conselho eu tenho que ir. Por que Miguel vai e eu não vou? Nós estamos na mesma função. Nós temos a mesma natureza. Por que ele vai e eu não vou? Não faz sentido. Isso é injusto. Meu querido, você nunca parou para pensar porque na Bíblia toda a ira do diabo é direcionada a uma pessoa? A ira dele não é direcionada a Deus o Pai. Você não encontra isso na palavra de Deus, muito raramente. A ira dele não é direcionada ao Espírito Santo. A ira do diabo é direcionada a uma pessoa no Evangelho. Quem é? Jesus Cristo. E por que ele se direciona a Jesus Cristo? Eu fico me perguntando, quem é o demente no céu que queria ser igual a Deus? Qual é o pensamento do diabo, de Lúcifer, de tentar ser igual ao seu Criador? Não faz sentido. Houve certamente um momento de brecha para isso. Houve uma confusão de pensamento, da mesma maneira como nós confundimos a natureza do Senhor, que Ele é 100% humano e ao mesmo tempo 100% divino, Ele talvez confundiu a natureza e a função. A função angelical de Jesus Cristo tinha um propósito, a revelação de Deus aos anjos. Mas espera aí, Ele é anjo, mas Ele é Deus. E eu vou mostrar para vocês que Miguel é Deus, na Bíblia. Nesse momento, irmãos, surge uma fagulha no céu. Talvez você nunca conseguiu olhar por essa perspectiva. Por que Lúcifer desejou ser igual a Deus? Não faz sentido. Da lógica humana, do dia para o outro, ele querer ser igual a Deus. Um anjo que estava diante, ao redor do Senhor, via toda a sua glória todos os dias. O que faz um anjo querer ser igual a Deus? Sabendo que isso é uma impossibilidade. É por isso que você encontra na Bíblia um outro texto de Isaías capítulo 14. Dá uma farfalhadinha aí, Isaías 14. Volta um pouquinho. E lá em Isaías 14, você vê que há alguns elementos interessantes aqui. Versículo 13 em diante. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Tu dizias no teu coração o quê? O que ele dizia no coração? Eu subirei ao... Uma perguntinha aos irmãos. Por que Lúcifer subiria ao céu se ele já estava no céu? E aí, irmãos? Por que ele subiria ao céu se ele já estava no céu? Porque a palavra céu, irmãos, em Isaías e no livro de João, não é uma geografia, é uma posição. É por isso que lá em João diz o seguinte: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Será que João teve amnésia? Esqueceu que Moisés subiu ao céu, que Enoque subiu ao céu, que Elias subiu ao céu? Será que ele esqueceu disso? Mas não é disso que João está falando. João está falando o seguinte: que ninguém subiu à posição de Deus, senão aquele que de lá desceu. E quem foi o único que desceu? Jesus. E ele está dizendo o seguinte: eu subirei ao céu, eu chegarei na posição de Deus. E ele diz mais o seguinte: e eu estarei acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus? De acordo com o livro do Apocalipse, as estrelas de Deus, pela qual a cauda do dragão conseguiu levar a terça parte, são quem? Os anjos. Eu vou ser maior do que os anjos, ele está dizendo. Mas ele não para por aqui, ele diz o seguinte: e eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Eu gostaria de ter tempo para explicar por que do norte, mas a gente não tem tempo hoje. Mas ele diz o seguinte: subirei ao cima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Por que ele não disse que seria igual? Por quê? Porque ele sabe que jamais alguém pode ser igual a Deus. Então eu tenho que ser pelo menos o quê? Semelhante. E o Satanás, ele é expert em fazer as coisas adulteradas.
piratas, que não são, na sua essência, realmente autênticas. Isso, irmãos, foi a fagulha de um negócio estranho que surgiu no coração de Lúcifer, chamado pecado. Ele invejou o lugar de Cristo. E como diz o livro de Tiago, ali tem a avó da morte. Sabe quem é a avó da morte? A cobiça gerou, então, diz, a cobiça gerou a inveja gerou a morte. Pode ir lá olhar em Tiago, diz que a avó da morte é a cobiça, ele cobiçou o lugar de Jesus. O estranho é que a gente não consegue entender como isso aconteceu. Primeiro, o pecado começou aqui, na mente. Depois, diz a Bíblia que o pecado foi para onde? Para a boca, e depois foi para onde? Para as ações. Irmãos, ninguém começa pecando direto. O pecado primeiro é concebido aonde? Na cabeça. Depois vai para a boca e depois acontece o ato. É assim. Um dia desse, um jovem aqui dessa igreja, lutando com Deus, disse assim: pastor, ore por mim, porque toda vez que eu saio do Pluggett, eu vou para um motel com a minha namorada. E quando eu chego na porta do motel, eu oro a Deus. Isso faz muito tempo, não é de agora. Eu oro a Deus. Mas quando eu estou na porta do motel, já era. Eu não consigo mais. Eu falei: meu filho, na porta do motel tu já perdeu a batalha. Tinha que ter orado antes, tinha que ter saído antes, tinha que ter... Amiguinha, olha, nossos horários aqui não bate. Você para lá e eu para cá. Tentação começa na cabeça. Mais ou menos assim, de forma específica. Entrou alguém na igreja. Aí a do lado diz assim, pensa, né? Ela pensa assim: nossa, essa mulher deve ser muito fresca. Olha o jeito como ela anda. Olha o jeito como ela está. Pensou. Aí chega na hora do almoço do sábado, que é a hora de meter o pau no povo. Aí o povo diz assim, ela chega e diz assim, estou brincando, tá, irmãos? Na hora dela chega e diz assim: você viu fulana, como entrou hoje na igreja, aquela pessoa? Ou seja, o que era pensamento, se tornou o quê? Palavras. E aí daqui a pouco aquela pessoa um dia vem em direção dela e ela diz o seguinte: eu não gosto nem tanto desse tipo de pessoa que eu vou até virar de lado, eu não quero nem passar por perto. Ou seja, o que era pensamento se tornou palavras e depois se tornou o quê? Ações. Foi assim que aconteceu com Lúcifer. Ele chegou a tal ponto que ele achava que não poderia mais voltar. E então diz a Bíblia que não teve mais como se achar o lugar dele no céu, e então ele foi expulso do céu. E quando ele foi expulso do céu, ele foi para onde? Para onde ele foi, irmãos? Não, ele não foi para a terra, ele foi para o espaço. Deus mandou ele para o espaço. Porque no espaço ele teve condições de tentar todos os outros mundos. Os irmãos precisam entender de que há o primeiro céu, que é o atmosférico, esse que a gente vê, o azul. O segundo céu, que é o espaço sideral, e o terceiro céu, onde Deus habita. Quando ele saiu de onde Deus habita, ele foi para o espaço sideral. E então ele teve acesso para tentar todos os mundos. E ele chegou no nosso mundo, e quando ele chegou no nosso mundo, ele conseguiu levar Adão e Eva ao pecado. Então o pecado veio a este mundo, e ele se tornou o representante legal desse planeta. É por isso que nos evangelhos e em todo o Novo Testamento, ele se diz o Deus deste mundo. Ele chega para Jesus e diz o seguinte: você quer o mundo? Eu te dou o mundo. Se ajoelha aqui um pouquinho, que eu te dou o mundo. Eu sou o Deus deste século. Pode olhar 1 Coríntios capítulo 4. Ele se julga o Deus deste mundo. Em Efésios é dito que ele é o Deus da potestade do ar, ou seja, o Deus que governa o mundo. Ele se acha o Deus deste lugar, porque ele se tornou um representante legal. O fato é que de lá para cá os conflitos são sucessivos. Eu estou falando de conflitos, eu estou falando de Miguel. Eu estou falando de um Deus que entra em conflito direto com o mal. E o primeiro conflito foi no céu. O segundo conflito foi no Éden, quando Deus diz para a serpente: olha, você acha que você venceu, você não venceu. Você vai ferir o calcanhar, mas eu vou esmagar a sua cabeça. E eu vou colocar no ser humano uma incompatibilidade com você. O ser humano, por mais mal que seja, vai aborrecer o pecado, o mal. É tanto, irmãos, que o meu sogro, que já está falecido, ele foi diretor do Carandiru um tempo. Ele disse: Alex, é interessante como os presos de maior periculosidade que existe, que fizeram as coisas mais terríveis, dentro da prisão tem um código de ética. Nós não aceitamos aqui
gente que mata pai e mãe, gente que abusa de criança. Se for gente que abusa de mulher, de criança e que mata pai e mãe, aqui a gente não perdoa. Como é que um preso de alta periculosidade, que não tem o temor do Senhor, tem um código de ética? Por quê? Porque no fundo, Deus colocou no coração a rejeição com a maldade, por mais mal que seja. Há algumas coisas que são intoleráveis. Nós toleramos muitas coisas, mas algumas delas nós não toleramos. Uma delas é abuso e fazer qualquer coisa com criança. Pelo menos eu fico horrorizado. A gente não aceita. O fato é que Deus havia colocado aqui que não seria mais assim. Eu vou esmagar sua cabeça lá. A Bíblia diz que houve um conselho no céu, porque no céu também tem comissão de igreja. Sabia disso? Tem alguns que acham que comissão de igreja não é do Senhor. É sim, no céu tem a comissão. Abre aí a Bíblia aí que eu vou te mostrar que lá no céu teve uma comissão, Jó 1. A Bíblia diz que houve um conselho dos representantes de cada mundo. Jó capítulo 1. E adivinha quem foi representando este mundo? Irmãos, na boa. Se eu sei que ali só vai ter gente boa, gente santa, que é totalmente diferente de mim, eu nem vou. Mas ele é muito cara de pau. E ele foi. Jó capítulo 1, versículo 6, diz a Bíblia que houve um conselho no céu, e os filhos do Senhor se apresentaram diante de Deus. E diz a Bíblia que estava tudo certo lá. De repente, quem toma a iniciativa do diálogo? Nesse texto, quem é que toma a iniciativa do diálogo? Deus. Deus toma a iniciativa do diálogo. É como se Deus estivesse dizendo assim: ei, você aí, o que você está fazendo aqui? Como assim? Como que eu estou fazendo aqui? Eu venho de lá daquela terra que você acha que é sua, mas que não é sua mais, é minha. De lá que eu venho. Calma aí. Lá não é sua não. Claro que é minha. Lá não tem ninguém seu. Sim, tem gente minha lá. Não, engano seu, lá não tem ninguém seu. Todo mundo que está lá é meu, vendido ao pecado e à natureza pecaminosa. Ninguém lá faz o bem. Não, tem um irmãozinho lá que é meu. Quem é ele? Quem é ele? Jó, homem o quê? Diz o versículo 1, que ele é um homem como? Reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele é meu. Conversa fiada. Ele não é seu. Você acha que ele é seu, mas ele não é seu. Tira tudo dele e você vai ver se ele é seu. Não é. E se você, meu querido, entender o versículo 9 do capítulo 1 de Jó, você entende toda a teologia do livro. Toda a teologia do livro de Jó está resumida no versículo 9. O que diz lá no versículo 9? Satanás faz uma acusação e faz uma proposta ao mesmo tempo. E no versículo 9, Satanás diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Irmão, você sabe o que significa a palavra debalde? A palavra debalde no hebraico é a palavra rinam. Repitam comigo, rinam. Não ouvi, rinam. Rinam, sabe o que significa rinam? De graça. Em outras palavras, é como se Satanás estivesse dizendo o seguinte: você acha que Jó te serve de graça? Jó não te serve de graça. Jó só te serve porque você dá coisas para ele. Jó só te serve porque você dá uma família boa para ele, porque você dá animais para ele, terras para ele, poder para ele. Tira tudo dele e você vai ver se ele te serve de graça. Tira tudo. E então, meu querido, você vê aí Deus aceitando a proposta. O coitadinho do Jó nem sabia que a briga nem era dele. A briga era de quem? De quem era a briga? De Deus com o diabo. E Deus diz assim: então pode tirar tudo. Jó leva paulada durante 40 capítulos e Deus não responde uma palavra sequer. 40 capítulos de uma briga que não era dele. Mas não olha apenas da perspectiva de Jó. Se você olhar dentro da perspectiva de Jó, você não está olhando todo o evangelho aqui especificado, toda a bondade de Deus, toda a maravilha de Deus. Você também já parou para pensar que o Criador do universo colocou a sua reputação em jogo diante de todos os mundos criados na mão de um homem chamado Jó? E se Jó tivesse falhado, o que teria acontecido? Pensa. A acusação de Satanás seria verdadeira.
Ele poderia dizer para todos os mundos: não falei a você que ninguém te serve de graça? As pessoas só te servem porque você dá alguma coisa para ela. Irmãos, eu vejo muito isso por aí. Porque o apelo das igrejas aí diz o seguinte: vem que você vai ser abençoado, vem que você vai receber bênçãos, vem que você vai ser uma pessoa diferente, vem que você vai prosperar. Será que esse povo não lê o livro de Jó? Será que eles não conhecem Jó? A lógica da Bíblia não é essa, pelo contrário, a lógica do chamado missional de cada um de nós é um chamado a ser uma comunidade de contraste, portanto, uma comunidade de sofrimento. Uma comunidade que, ao ser uma comunidade de contraste com essa cultura vigente do consumo, com essa cultura materialista, com essa cultura relativista, pluralista, com toda essa cultura que nega a verdade e ao mesmo tempo os valores do reino, não vai ter como outra coisa senão desafio, embate, sofrimento. Isso vai gerar sofrimento. Porque se você não quer ser igual como todo mundo é, isso vai dar conflito. E se vai dar conflito, você vai sofrer. Esse é o chamado missional do Evangelho. Não se esqueça que Jesus Cristo: no mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não vos peço que o tire do mundo, mas que o Senhor o livre de quê? Do mal. É isso que o Evangelho diz. É interessante porque quando Satanás diz o seguinte: ninguém te serve de graça, ele está atacando em cheio uma teologia que anda por aí, é a teologia da prosperidade. Porque se você servir a Deus, vai dar tudo certo na sua vida. Onde é que está isso na Bíblia? Isso não está na Bíblia. Da perspectiva do Evangelho, a única coisa que dá certo para um crente é a certeza da salvação em Jesus Cristo. Essa não há como falhar, porque ela não depende de nós, ela depende da graça do Senhor, e o Senhor confirma as suas promessas, Ele não falha para conosco. Mas essas igrejas por aí andam falando o seguinte: não, que você vai ser abençoado. Eu já falei no início, nós não viemos à igreja para sermos abençoados. Essa é a cultura consumista, irmãos. Essa é a cultura da prosperidade. Nós não estamos aqui nessa noite para sermos abençoados. Nós estamos aqui porque Deus já nos abençoou. Deus já derramou multiformes bênçãos durante a semana. Então eu não tenho o que fazer a não ser vir à igreja para louvar o nome de Deus, doar a Ele aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, o meu louvor, a minha pessoa, o meu ser. Por isso que eu venho à igreja. Eu não venho à igreja para ouvir um pregador A, B ou C, quem quer que seja. Eu venho aqui para adorar. Jó ficou 40 capítulos pedindo: Senhor, eu já não aguento mais. Se você olhar as entrelinhas do livro de Jó, você vai ver um homem que tem pesadelos, e o diabo coloca pesadelos nele. Ele fica 3 noites sem dormir. Você já ficou 1 ou 2 noites sem dormir? Uma noite? Ninguém te aguenta no dia seguinte, de tão chato que você fica. 3 noites com pesadelo, chagas em todo o corpo. E a única coisa que Jó diz assim: Senhor, o Senhor me criou. Então, Pai, deixa eu morrer. Esse é o meu único pedido, deixa eu morrer. 40 capítulos e Deus não se manifesta. Quantas e quantas vezes nós oramos ardentemente por uma providência divina, e nós clamamos a Deus e parece que Deus está distante, Deus não ouve a nossa oração. Eu queria que você lembrasse de uma coisa, meu querido: nunca se esqueça de que na trajetória cristã há sempre um 41º capítulo para cada um de nós, onde Deus se manifesta com poder. Pode ser que na luta que você está vivendo, pode ser que nesse momento difícil da sua vida, você esteja no 32º, no 25º, no 27º dia do seu problema. Não se esqueça de que há um momento em que Deus vai se manifestar no 41º capítulo. E quando Ele se manifestar, Ele vai fazer muito mais do que você imagina. Quando Ele se manifestar, Ele vai dar o dobro para você, porque você foi fiel a Ele, porque a Bíblia diz que Deus honra aquele que o honra. E se você honrar a Deus no momento difícil, Deus não vai te abandonar no momento que você precisar. Porque eu vejo um Deus, irmãos, um Deus que se silencia muitas vezes aquilo que nós achamos que é o momento dele falar. Mas quem disse que é o momento? Ele tem um momento certo para falar, um momento que não é o seu momento, que o seu olhar finito enxerga, é o momento daquele que consegue ver pela lente do universo, que sabe todas as coisas. 41º capítulo: e é provado que Deus é o que é, assim como nós servimos Rinã. E o que é servir Rinã? É servir pela graça. Não é servir por aquilo que Deus me dá, é servir a Deus por aquilo que Ele já fez. É servir a Deus por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. Eu não vou servir a Deus por aquilo que Ele pode me dar no futuro. Eu vou servir a Deus por aquilo que Ele já me deu na cruz do Calvário. Certeza de que eu não sou mais condenado à morte.
Ele me absolveu. Literalmente, Ele me absolveu. A palavra aqui que a Bíblia usa é dikaiosine. Sabe o que é dikaiosine? A palavra dikaiosine no grego significa você foi liberto. Você teve uma carta de alforria. O juiz diz o seguinte: você não tem mais culpa. Beleza. Nessa você venceu com a do Jó, mas logo logo a gente se encontra. A Bíblia diz então que há um conflito. Moisés morre. E quando Moisés morre, diz a Bíblia que alguém foi ressuscitá-lo. Quem foi? Judas 9. Abre aí. Judas capítulo 9. Alguém foi ressuscitar Moisés. Judas não tem capítulo, é só versículo, porque é um capítulo só. Então Judas 9 diz que quem foi ressuscitar a Moisés? Capítulo 34 do livro de Deuteronômio narra a história da morte de Moisés. Deus pediu para Moisés morrer longe do povo, no monte. Sabe por quê? Porque sabia que o povo era tão idólatra que se Moisés morresse no meio do povo, o povo poderia idolatrá-lo e fazer dele de um Deus. Então Deus disse o seguinte: vai morrer longe. Fica olhando a trajetória de um homem como esse, 80 anos morando no deserto. 80 anos morando no deserto. E Deus pede para que no momento final de consagração da vitória, os louros de tanto sacrifício, Deus diz o seguinte: agora, meu amigo, vai morrer. Só que pelo olhar humano de Moisés, punição pelo seu pecado. Pelo olhar da providência divina, vida eterna no céu. Você entende? Que você às vezes não entende. O pastor Armin falando ali atrás. O que Deus está fazendo por causa desse acidente? Providência divina, não? Judas 9 diz assim: contudo o arcanjo Miguel, quem que aparece para ressuscitar Moisés? Quem que aparece para ressuscitar Moisés? Espera aí, quem é que tem o poder da ressurreição? Somente Deus. E se Miguel aparece é porque ele é Deus. Interessante porque a palavra arcanjo só aparece 2 vezes, e eu quero destacar ela para vocês. Contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Moisés estava morto. Miguel aparece para ressuscitar Moisés. E de repente, quem aparece também junto? Opa, esse aí você não mexe. Esse é meu. A morte é a minha jurisdição. A tua jurisdição é a vida. A minha morte. Esse você não mexe. Esse não pode. Tu dizes que na tua lei, aquele que pecar deve o quê? Morrer, porque o salário do pecado é a morte. E eu quero lembrar para você que esse irmãozinho aqui pecou muito. Esse matou, esse feriu rocha, esse fez um monte de coisa. Esse irmãozinho aqui não pode ir para o céu, não. Esse você não mexe. É por isso, irmãos, que o texto de Judas diz o seguinte: contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. O que a Bíblia está dizendo? É que Deus, Jesus, Miguel, não entrou em discussão contra ele. Porque se você for olhar pelo lado frio da lei, o diabo tinha razão ou não? O diabo tinha razão ou não? Tinha razão. Ele não podia ressuscitar a Moisés. Ele ainda não havia pago o preço. Quem é você para ressuscitá-lo? Você não pagou o preço ainda. Quem te garante que você vai vencer lá na cruz do Calvário? Eu venci no céu, eu venci no Éden, tenho vencido até aqui. Quem te garante que você vai vencer lá? É como se Jesus dizia assim: olha, eu não quero discutir sobre esse assunto. Fez um cheque pré-datado e deu para o diabo. Fica tranquilo que vai compensar lá na cruz. Foi como se Deus tivesse dado um cheque pré-datado para o diabo e disse assim: fica tranquilo que vai chegar lá e vai compensar. Você pode imaginar a ira do diabo? Deus levando Moisés para o céu? Não é à toa, queridos, que quando Jesus Cristo está perto para morrer, 2 pessoas aparecem para Jesus. Quem é? Moisés e Elias. Eles são a representação daqueles que um dia irão para o céu. Moisés, a representação daqueles que um dia passaram pela morte e que serão ressuscitados pelo poder de Jesus. Elias, aqueles que não passaram pela morte serão trasladados. Por isso que eles aparecem. Eles aparecem naquele momento crucial para dizer o seguinte: vai em frente, porque a tua morte não será em vão.
Vá em frente, porque os mortos que morreram na esperança vão ressuscitar pelo teu sacrifício. Vá em frente, porque aqueles que estiverem vivos serão transladados pelo teu sacrifício. Vá em frente. Essa palavra é maravilhosa, irmãos. Nós podemos sair daqui com a segurança e a esperança de que porque Deus foi em frente, aquele amigo, parente, mãe, pai, irmão, filho que você já teve, que um dia faleceu, que não mais está aqui, ressuscitará. Porque se Moisés foi levado para o céu e o seu plano foi garantido, é porque Deus também garantirá o seu plano para você, para a sua família. Você pode ter a certeza nessa noite de que Deus honrará a sua palavra, porque Ele já honrou com Moisés. Por isso que Moisés apareceu lá naquele dia. Tudo bem. Mais à frente a gente se vê novamente. A Bíblia diz que Jesus nasce. E quando Jesus nasce, a primeira coisa que o diabo faz, sabe qual é? Mata crianças. Como eu disse para vocês, a gente não suporta, a gente pode até suportar muitas outras coisas, mas matança de crianças, Satanás foi capaz de criar um genocídio de crianças para não ver o rei nascer. Quando alguém é possuído pelo inimigo, você não sabe a precedência de onde pode se alastrar o mal. Então a Bíblia diz que Jesus chegou, e com isso eu quero terminar nessa noite. Jesus chegou no momento do seu ministério. Ele tinha 30 anos. E a Bíblia diz que ele foi conduzido ao Rio Jordão pelo Espírito Santo. E quando ele chegou lá, a Bíblia diz que houve uma manifestação. A manifestação de Deus. Diz a Bíblia que o Espírito Santo veio na forma de uma pomba e houve o que? Uma voz. E o que a voz dizia? Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Opa, peraí. Deus falou que eu sou o filho de Deus. Na Bíblia, irmãos, não há nenhum registro de que Deus havia falado com Jesus Cristo antes dos 30 anos, assim, audivelmente. Que ele tivesse confirmado, dizer assim, olha, você é Deus. Certamente Jesus sabia que ele era Deus porque a sua mãe havia contado, ou porque na sua palavra ele havia feito as correlações corretas, mas Deus falando, a primeira vez que Deus fala é quando? Quando é que Deus fala e confirma que ele realmente é o Messias? No batismo. No batismo. Isso não é coisa da cabeça da minha mãe, eu posso imaginar. Isso não é coisa que alguém falou, que eu vi na Bíblia, o Pai falou, eu sou realmente o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus está tão feliz, que ele é conduzido pelo Espírito Santo, e ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto e de repente, ripó. Esse é o termo que a Bíblia usa no grego, ripó. Sabe o que significa ripó? Abandono, parada. O que aconteceu? Ele estava indo alegre e feliz para o deserto e de repente o Espírito Santo abandona. Quero perguntar aos irmãos, quando o Espírito Santo abandona, quem é que toma posse da vida? Quando o Espírito Santo abandona. Quando o Espírito Santo não está mais com você, quem é que toma posse? Não existe meio termo, não existe neutralidade. Ou Deus está, ou o inimigo de Deus está. 40 dias no deserto. Irmão, certamente ele levou água, porque ninguém pode ficar no deserto sem beber água 40 dias. Ainda mais que o calor do deserto, isso aqui é fichinha, isso aqui é ar-condicionado para o deserto. Eu estive lá em 2011. Irmãos, eu não suportei ficar lá 3 dias, eu queria ir embora. Não tinha nada para ver no deserto. O que você vai ver no deserto? Não tem árvore, não tem animal, não tem nada. Só cacto. De dia, sabe quanto que a gente pegava? 51 graus. De dia. Uma sauna viva. E de noite, quando a gente foi subir no monte, a gente pegou menos 16. Menos 16, abaixo do zero, menos 16. De noite um frio intenso, de dia um calor terrível. Você pode imaginar Jesus lá? Com aquela roupa dele? Depois dos 40 dias como ele não estava? Ele estava cadavélico, irmãos, magro, ele não havia comido, a Bíblia diz que ele estava em jejum. Cadavélico, magro, fraco. Completamente fraco. E se você ler o livro Dejeto às Nações, a serva do Senhor diz que Satanás imitava urros de animais para causar medo nele, durante aqueles 40 dias. E o interessante é que, depois dos 40 dias, diz que aparece um anjo. E quando aquele anjo aparece, que bênção, Deus mandou o seu anjo, ele aceitou meu sacrifício, ele atendeu a minha oração. Que maravilha!
Mas esse anjo se trai nas suas primeiras palavras, porque esse anjo diz o seguinte: se tu és. Como assim, se tu és? Eu acabei de ouvir que eu sou. Como assim, se tu és? O Pai falou que eu sou. Bem, tu sabe, né? Eu não sou como Deus, onisciente. Olha a perspicácia. Eu não sou onisciente como Deus. Então, se tu é, me prova. Transforma essa pedra em pão. Me prova. Irmãos, há 3 maneiras do diabo se manifestar. Uma delas é possessão, personificação e aparição. Qual das 3 você acha que ele utilizou no deserto? Possessão, aparição ou personificação? Ali no deserto, ele sabe o que ele fez? Ele apareceu como ele é. É tanto que Jesus achava que era um anjo de quê? De luz. Lá no Éden, ele possuiu, personificou ou apareceu? No Éden. No Éden, ele possuiu, personificou ou apareceu? Ele possuiu a serpente. E a personificação é o que acontece em muitos outros lugares ligados com o espiritualismo, onde ele aparece numa forma. A gente sabe que ninguém que morre não volta. Se voltou, é porque não é o morto. Quem é? O cão. Não tem como ser outro. Não tem. Ele apareceu. E quando ele apareceu, ele disse: se tu és. E eu quero terminar aqui, irmãos. Se tu és. Como assim, se tu és? Jesus então responde para ele: está escrito. O que a maioria não sabe é que existem 2 palavras para escrito. Palavra escrita, existem 2 palavras. Quando o termo palavra, 2 palavras. A primeira palavra no grego é a palavra logos. Qual é o nome do irmão? Irmão Herbert. A palavra logos é quando eu pego o nome Herbert e escrevo. Aí o nome Herbert tomou forma, a forma escrita. A outra palavra é a palavra rema, é quando é a palavra falada. Eu falo só Herbert, eu só falei, eu não escrevi. Na nossa cabeça, todas as vezes que Jesus citou, e embora esteja no Antigo Testamento, todas as vezes que Jesus citou, está escrito naquele episódio de Mateus 4, a gente acha que ele está se reportando a um texto do passado, algo que estava escrito, logos. Só que o termo que está ali não é logos. O termo que está ali é rema. Na Septuaginta é rema. E rema é falar. Opa, quando foi que realmente o Pai falou? No batismo. Então, literalmente o texto diz o seguinte: você pode dizer que eu não sou filho de Deus, mas eu sou porque o Pai falou. Está escrito. O Pai falou. Você olha para mim e você pode olhar, o Pai falou. Não é assim como você está dizendo. O Pai acabou de me dizer que eu sou. Ah, é? Você é? Então, já que você é, vamos fazer cumprir as profecias relacionadas com o Messias. O inimigo é um tremendo conhecedor da palavra de Deus, muito mais que a gente. Ele sabe. E ele sabia que na Mishnah, por exemplo, existe uma tradição que quando o Messias viesse, ele repousaria os seus pés sobre o templo. E o que ele faz? Ele pega Jesus, você pode imaginar isso, o Criador do universo sendo guiado e sendo levado pelo seu arqui-inimigo nos braços, numa viagem de fração de segundos, mas que de carro daria 2h30. E ele coloca Jesus num lugar. E sabe qual é o lugar que ele coloca Jesus? Ele coloca Jesus no pináculo do templo. Você sabe o que é o pináculo do templo? O pináculo do templo, irmãos, era uma torre que ficava no santíssimo lugar do templo de Jerusalém. Para terminar, havia uma tradição que, quando o Messias viesse, ele repousaria os seus pés sobre o santíssimo lugar. Então o inimigo, conhecedor dessa tradição, dessa profecia, o que ele faz? Leva Jesus e coloca ele no santíssimo lugar. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. O Messias repousaria os seus pés sobre o santíssimo lugar, mas tem uma coisa. Primeiro lugar, se o santíssimo repousaria, se o Messias repousaria os seus pés sobre o santíssimo lugar, isso quer dizer que ele é um sacerdote. Porque ninguém pode entrar no santíssimo lugar se não for o quê?
Sumo sacerdote, deixa eu te dizer uma coisa, você nem da tribo de sacerdote você é. Você é da tribo de Judá, você não é da tribo de Levi. Você não é sacerdote. Segundo lugar, essa roupa que você está usando aí seria uma profanação do templo, porque uma roupa suja no templo é profanação. Essa roupa não é a roupa adequada para estar no templo. Em terceiro lugar, só pode entrar no Santíssimo Lugar em um dia. Que dia é esse? Dia da expiação, Yom Kippur. Deixa eu te lembrar. Você não percebe que hoje no calendário não é o dia da expiação? Em outras palavras, você é a pessoa errada, na hora errada, do jeito errado. Você não é o Messias. Você não é o Messias. Já que você não é o Messias, Jesus diz o seguinte: eu posso ser a pessoa errada, no lugar errado, ao seu pensamento, estar com a veste que não é a veste sacerdotal. Eu posso estar no dia que não é o dia do Yom Kippur, mas eu sou, porque está escrito, o Pai falou que eu sou. O que Deus está dizendo nessa mensagem para mim e para você é muito clara. Embora as pessoas achem que você não é filho de Deus, você é, porque o Pai falou e pronto. Amém por isso? Você tem que sair com isso nessa sua cabeça. Filho de Deus não é uma questão simplesmente porque você obedece. É uma questão por aquilo que Ele já fez por você. Porque se ser filho é uma condição de barganha por aquilo que eu faço e sou realmente filho, não é mais uma questão da graça divina e do seu poder. É uma questão de merecimento pessoal. E a Bíblia diz que se depender de nós mesmos, nós já não... Nossa justiça é como um trapo de quê? De imundícia. Não é você. Não é. Você pode achar que eu não sou, mas eu sou, porque o Pai falou. Quanto tempo, hein, Jesus? Quanto tempo. Você não quer o mundo? Tudo isso que você está fazendo não é por esses, não é o mundo? Se você quer o mundo, eu te dou o mundo. Se esse é o seu negócio, eu te dou o mundo. Vem aqui no monte que eu vou te dar um monte. Por que ele leva Jesus para o monte, irmãos? Sabe por que ele leva para o monte? Porque o monte, na concepção do Evangelho, é o encontro com o divino. É o momento da adoração. É por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra, o mar e tudo. Você tem que lembrar que a cidade santa repousará sobre um monte, o Monte das Oliveiras. Jesus, quando transfigurou e mostrou a sua divindade, foi sobre o Monte da Transfiguração. Ele foi morto sobre o Monte da Caveira. O grande conflito final, o conflito do Armagedon, a palavra Meguido, a guerra da montanha. Tudo em cima do monte. Te dou o mundo. Está escrito: vai-te, Satanás, adorará somente quem? Ao Senhor. Tudo bem, daqui a 3 anos e meio eu te pego de novo. 3 anos e meio, então acontece o Getsemane. Jesus é mais uma vez levado ao Getsemane e diz a Bíblia que o Espírito Santo o abandona. E aqui é preciso, porque a última cena que eu quero demonstrar a vocês, é preciso um tanto de introspecção. O Espírito Santo abandona Jesus. E quando o Espírito Santo abandona, no Getsemane, quem toma posse? Você vai morrer por eles? Vale a pena morrer por eles? Olha os teus melhores amigos ali. Isso é só uma palhinha daquilo que eu farei com a tua igreja. Uma igreja que dorme. Uma igreja sonolenta. Uma igreja que não olha a cidade, olha o seu próprio umbigo, seus próprios programas, seus próprios eventos, que não vê o sofrimento ao redor, que não percebe a cidade, o clamor de 2 milhões de curitibanos que precisam do Evangelho. Vamos fazer muito pior. De gente que vai sentar nesses bancos unicamente para ouvir um bom sermão, apreciar um bom coral, ver um bom programa, apreciar tudo de bom que há nessa igreja. Eu vou fazer muito pior. É isso que eu vou fazer. Você vai morrer por eles. Vai morrer por eles. Jesus diz: eu vou. Leia lá, eu estou transliterando o que diz o Desejo às Nações. Ele disse: eu vou. Mas se você morrer por eles, nunca se esqueça que se você morrer por eles, nunca mais você será um com o Pai. Irmãos, nós não temos ideia o que é isso.
Nós não estamos falando de 2 pessoas, 3 pessoas que viveram juntas por 60 anos, 80 anos. Nós estamos falando de um trio que viveu durante toda a eternidade junto. Nós estamos falando de uma unidade que nós não entendemos. Jesus, irmãos, não foi morto por pregos, irmãos. Eu digo para os jovens, cai na real, não foi prego que matou Jesus, não foi coroa que matou Jesus. Há um livro sobre um legista que analisa a morte de Jesus Cristo por um olhar de um legista, de um médico, e ele diz que a morte de Jesus Cristo, dentro de uma visão médica, foi a explosão do miocárdio. Explodiu o coração. O que fez explodir o coração de Cristo? A tamanha sensação de separação. Separação de Deus. Você vai morrer por eles, mesmo sabendo que jamais você vai ser um com o Pai? Eu vou. Então deixa eu te dizer uma coisa, olha a astúcia do inimigo. Se você morrer por eles, o seu sacrifício não será aceito. Como assim? O seu sacrifício não será aceito? Porque se você escolher morrer por eles, estar unido com o Pai, significa que você ama mais a eles do que o Pai. E na tua lei diz, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as outras coisas. Se você ama mais a eles do que o Pai, você está pecando. Seu sacrifício não será aceito. E então, como diz a serva do Senhor, fantástico. Ela diz assim, que Jesus diz, eu vou morrer por eles, porque foi o Pai quem mandou. Eu estou morrendo por eles, porque eu estou obedecendo ao meu Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a vontade de meu Pai. Você consegue entender tamanho amor? Na cruz do Calvário ele diz assim, Pai, eles vivem uma vida e eles não sabem o que fazem. Eles não entendem. Mas, Pai, eu estou agora consumando o meu amor, o amor da eternidade. E quando o Senhor diz, está consumado na cruz do Calvário, sabe por que Ele morre também de braços abertos? Porque Ele religa você a Deus, Ele nos religa, irmãos. Agora nós temos um representante no céu, Jesus Cristo o justo, Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Se você um dia pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele não é somente a propiciação pelo seu pecado, mas do mundo inteiro, amém? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, porque o velho homem morreu. Agora que estão em Cristo, todos aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. E por que são novas criaturas? Porque o Senhor Jesus Cristo na ressurreição nos garantiu sermos novas pessoas nele. É isso que me move, é isso que me faz vir à igreja. Não é pessoas, não é nada, é o Senhor Jesus, a pujança do Evangelho, o poder extraordinário de Deus ao longo dos séculos, fazendo o seu trabalho maravilhoso de encarnação, de revelação, de vindicação. Na cruz do Calvário, Ele provou que Ele não é somente justificador. Em todo o Antigo Testamento, Ele justificava através do sacrifício de animais. Satanás diz, isso aí não vale de nada, se tu não morrer, isso aí não vale de nada. Agora, na cruz do Calvário, Ele não somente justifica, Ele é justo, Ele provou que Ele é justo. É por isso, que quando Ele voltar pela segunda vez, depois da segunda morte, todo o universo declarará, justo é Deus em todos os seus caminhos. Justo. A Bíblia diz, e eu tenho 3 minutos para o horário final, que ele é o arcanjo, Miguel é o arcanjo. Olha que maravilha.
A Bíblia diz que o arcanjo só aparece em 2 momentos. E um dos momentos que o arcanjo aparece é Apocalipse capítulo 12. Não podemos sair sem essa maravilha do Evangelho, irmãos. Apocalipse capítulo 12. Você nunca compreendeu o capítulo 12 nessa perspectiva. Olha só. Capítulo 12 diz assim, versículo 7. Houve peleja no céu. De quem foi a peleja? Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram e nem mais se achou o lugar deles no céu. Irmãos, em que momento é que está situado Apocalipse capítulo 12? Irmãos, o capítulo 12 está situado no momento da cruz. Como assim? Acompanhe comigo a leitura. O texto diz assim: agora sim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Versículo 9. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Quando foi que veio a salvação e o reino de Deus? Quando foi? Na cruz do Calvário. O inimigo foi expulso definitivamente na cruz do Calvário. Ele não mais agora era o representante no céu, agora o representante legal era o Senhor Jesus. Agora ele foi expulso definitivamente do céu. E diz a Bíblia mais: veio o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Agora ele tem autoridade. E foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa de quê? Do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós o que neles habitais, e ai da terra e do mar, pois o diabo desceu entre vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Está consumado. Quando eu olho Jesus Cristo, eu vejo a magnitude desse evento, irmãos. Sabe por quê? Jesus Cristo foi o primeiro a passar pela morte eterna. Nem o próprio diabo passou. Ninguém, nenhum de nós aqui passamos pela morte que ele passou. Ele sentiu na pele o que significa separação de Deus. Por isso que o Evangelho diz que ele desceu ao inferno e voltou, ou seja, ele passou pela segunda morte, pela qual nenhum de nós passamos, e ele ressuscitou. Em outras palavras, quando a Bíblia diz que Jesus é o início e o fim, quando a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem, é porque Jesus é o primeiro a morrer eternamente, mas também o primeiro a ressuscitar eternamente. Por isso que há garantia para que todo aquele que morreu em Cristo ressuscitará pelo poder da sua palavra. E por que o poder da sua palavra? Tessalonicenses capítulo 4. Em Tessalonicenses no capítulo 4 diz a Bíblia o seguinte: meus irmãos, se tem uma coisa que vocês não podem ser ignorantes, é a respeito de quem? Dos que dormem. Vocês não podem ser ignorantes a respeito dos que dormem, pelo amor de Deus. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que vocês não se entristeçam como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz de quem? De quem? Do arcanjo. É do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerás dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sabe o que o Evangelho está dizendo aqui? Que quando a voz do arcanjo for ressoada, a trombeta de Deus for tocada, quem é que vai ressuscitar? Todos os mortos em Cristo. Afinal, quem é o arcanjo? A palavra arcanjo na Bíblia só é designada a uma pessoa, e essa pessoa é Miguel. O arcanjo Miguel. Em outras palavras, vai ser o próprio Jesus que vai tocar a trombeta para que o seu querido volte a viver. Ele deu a vida, se doou por ela e a restituirá pelo seu poder, o poder da sua palavra. Que poder da palavra é esse?
é o poder de Gênesis. E criou Deus com a sua palavra. A pergunta é: o que posso fazer por esse Deus esse ano? O que posso fazer em resposta a tremendo amor de um Deus que passa por conflitos e mais conflitos ao longo de toda a história? Por quê? Para se revelar a você e dizer que tudo que você faz, se não for para cumprir o único propósito, você não entendeu o plano. E talvez fica para uma próxima jornada aqui na Igreja Central, mas o propósito de Deus para o seu povo é aquilo que está em Gênesis no capítulo 12, versículo 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: de ti, versículo 2, farei uma grande nação, e eu te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que o Senhor está dizendo nesse texto é o seguinte: você não tem recebido tantas e tantas bênçãos do Senhor? Deus não tem derramado bênçãos por você? Quantas e quantas bênçãos, livramentos que Deus tem feito na sua vida? Ele está dizendo o seguinte: eu tenho derramado bênçãos para você, para que você possa ser uma bênção para os outros. Nenhuma bênção que eu dei para você é só para você. Todas as bênçãos que eu dei para você é para você abençoar a outros. Quantos nessa noite gostam de dizer assim: pastor, a minha vida foi criada para ser uma bênção, e eu gostaria de ser uma bênção para alguém essa semana? Alguém? Fique em pé, eu quero orar por você. Eu quero interceder ao Senhor e pedir a Ele para que Ele te faça uma bênção para o seu vizinho, para o seu amigo do trabalho, da escola, do lazer. Você já imaginou para quem que você vai ser uma bênção essa semana? Por tudo isso que Deus já fez por você, o que você pode fazer? Ser uma bênção. Ser uma bênção. Feche os olhos. Bom Deus, tem tanta coisa para falar a respeito da Tua revelação, que a gente se perde no tempo e viaja, Pai, porque o Teu amor é demais de maravilhoso. Senhor, os Teus filhos estão aqui em pé porque eles estão dizendo sim, assim: Pai, o Senhor tem sido tão bom comigo, mas tão bom. Me dá um coração de transmitir, de compartilhar essa bênção. E não é somente bênção financeira não, Senhor. É bênção da alegria de saber de que o Senhor aprova a nossa vida, e nós queremos que o Senhor aprove a vida de outras pessoas, através do Evangelho que podemos compartilhar, de contar a nossa história, de dialogar sobre o que o Senhor tem feito em nossa vida. Então, Pai, nos dê ousadia para falar aos nossos vizinhos, porque enquanto estamos dormindo, o inimigo está falando. Pai, nos dê ousadia, nos dê o poder do Espírito Santo para isso. Pai, a única coisa que nós podemos fazer em resposta a esse grande amor maravilhoso é doando a nossa existência para Ti e dizendo que tudo que há em nossa casa, tudo que há em nossa vida é do Senhor e para o Senhor. Então, Pai, nos leva para casa em paz, na certeza de que essa semana vai ser melhor do que a semana passada, de que a nossa vida contigo será melhor, porque nós iremos Te buscar em espírito e em verdade, na certeza de que nós Te servimos, não por aquilo que o Senhor nos dá, mas nós Te servimos por aquilo que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário. Essa deve ser a nossa motivação, e essa motivação que nós pedimos em nosso coração nessa noite, pois o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém.